No dia 2, mas do mês de agosto, Portugal estará a receber o Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude. Será, sem dúvida nenhuma, esse encontro de Francisco com os jovens que mais vai marcar esta Jornada Mundial da Juventude, como assim acontece na história das jornadas que São João Paulo II fundou. E precisamente ao mês queremos falar com o Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador da jornada que se realiza em Portugal, Dom Américo Aguiar. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7. Que responsabilidade crescente se vai sentindo por acolher o Papa Francisco, o cidadão número 1 do Vaticano, sem dúvida do Estado do Vaticano, mas também jovens de todo o mundo, de todos os países do mundo. Há aqui uma universalidade garantida? Sim, e a responsabilidade não é crescente, é decrescente, ou seja, quanto mais o calendário vai eliminando os dias, e naquilo que disseste, nessa imagem, estamos de facto a 30 dias, a números redondos, e vamos sentindo a aflição de faltar menos dias, mas a alegria de faltarem menos dias para aquilo que significa esse encontro, em primeiro lugar, com o nosso querido Papa Francisco, dos jovens uns com os outros e, acima de tudo, dos jovens com Cristo vivo, a tal experiência de Deus que a Jornada Mundial da Juventude é proposta desde que o nosso querido e muito saudoso Papa São João Paulo II as fundou já há mais de 30 anos atrás. E, de facto, um dos objetivos de Portugal, já que ser a jornada mais participada de sempre não é possível, porque as Filipinas colocaram o assunto em vários milhões de participantes. A fasquia ficou muito alta, não é? Exatamente. Nós fomos sempre trabalhando o desejo, no coração de Deus, de podermos ter jovens de todos os países do mundo. Isso está a ser trabalhado. Os países com maiores dificuldades, seja da geografia, seja da situação sociopolítica, económica, estão a ser trabalhados de maneira a que nós possamos ter pelo menos 1 ou 2 jovens dessas geografias, dessas situações e que possamos ter o mundo verdadeiramente representado na Jornada de Lisboa. Vamos ver se é possível concretizar. Há dificuldades sociopolíticas e religiosas também que estão a impedir a participação de alguns países? Sim, nós temos situações das mais diversas, não é? Sejam dificuldades políticas, económicas, sociais e até às vezes coisas muito simples para nós, mas que são muito complicadas para esses jovens, que têm a ver, por exemplo, com um obstáculo muito significativo que é financeiro, que é fazer uma viagem desde o seu país, que implica passar por outros países, com várias paragens de avião, com várias ligações, e que para esses jovens é pura e simplesmente impossível sonhar e lutar por esse sonho. Daí que, quando o Papa Francisco nos fala nesta fraternidade universal e no coração de jovens daqui da Comitê Organizador Local, também nasceu o projeto Igrejas Irmãs, que pretendeu provocar algumas comunidades paroquiais a movimentarem-se para criar condições para que esses jovens viessem, e há se eu não estou errado, à volta de 60 jovens que vêm à jornada, muitos destes países sinalizados, graças à generosidade desse projeto das Igrejas Irmãs. Mas há situações em que os jovens não podem vir por não terem autorização? Nomeadamente no visto? Há situações dessas e há situações em que os jovens estarão não oficialmente. A participar nesta jornada? A participar na jornada de modo não oficial. Dom Américo Aguiar, a 30 dias da jornada, a preocupação é sobretudo logística, de ter tudo pronto para que depois a jornada decorra como deve ser? Desde o início que a Jornada de Lisboa, tal como as outras, tem a imprevisibilidade dos números. Não é? E nós estamos a 30 dias e continuamos sem fechar os números. Não é possível. Aliás, as inscrições terminam no último dia. Sabemos o número maior e eu estou convencido que confortavelmente nós podemos estar a falar de uma jornada, da Jornada de Lisboa, que possa reunir na celebração final o tal 1 milhão de pessoas, entre jovens inscritos, não inscritos e população em geral. Aquilo que significam os inscritos à data de hoje, e aproveito para explicar, a pré-inscrição, a primeira fase, nós temos 600 e muitíssimos mil jovens inscritos. Na segunda, destes mesmos 480 mil na fase 2, e na fase concluída estamos a chegar, nestes dias, à fasquia dos 300 mil. Ora, onde é que isto vai terminar? Nós não sabemos. Não é? Nós temos a intuição e aquilo que é o estudo dos números das edições anteriores, que talvez possamos ficar entre a jornada de Cracóvia e a jornada de Madrid. Não é? E entre os 300 e muitos mil inscritos e a barreira psicológica dos 400 mil inscritos. Acho que vamos ficar por aí.
nós não nos podemos esquecer que Madrid teve 400 e alguns, 1000 inscritos, mas que basta a Igreja de Espanha para nos colocarmos no nosso lugar. A dimensão das coisas, os números são o que são, e por isso eu acho que neste primeiro grande encontro mundial de juventude, pós-Covid, pós-confinamento, com tantas limitações, com tantas dificuldades, seja da economia, seja da segurança, seja infelizmente deste cenário de guerra, que infelizmente continua, esta moldura e estes números são muito confortáveis para uma juventude que tenha coragem de se levantar e se pôr a caminho, sair do conforto das suas vidas, alguns com muita dificuldade. Eu costumo brincar que chego ao Brasil e os brasileiros dizem que lhes falta a grana para participar. Vou à América Latina e hace falta la plata para participar. Ora, e vamos a Portugal e a outras geografias e, de facto, a questão económica é muito significativa. Não a inscrição na jornada, nem a participação na jornada, mas sim, acima de tudo, aquilo que significam os encargos das viagens. E nós não podemos esquecer que todos os continentes que precisam de viagem aérea para vir a Portugal significa milhares de euros de encargo por jovem. Ainda neste âmbito logístico, a obra já se vai vendo, a parte do organizador, do coordenador desta jornada está tranquilo, de facto, quanto às várias fases da execução das obras que são necessárias? Nós trabalhamos muito, até se calhar mais do que aquilo que é costume, às vezes, na programação, na antecipação dos problemas, na equação das soluções e das possibilidades, e sabemos que temos aquele hábito do desenrasque final, mas se acontecerem serão muito preparados, são muito imprevistos ou coisas feitas em cima da hora, muito preparados. Há dias tivemos aqui a visita dos chefes militares e um deles dizia-nos que é muito importante a programação, mas quando a guerra começa é importante agir na realidade das coisas. E é isto que tentamos fazer com a ajuda de muitos profissionais, de muitos voluntários, da alimentação, dos transportes, da saúde, da mobilidade, do acolhimento, das famílias de acolhimento, desta geografia de Lisboa, Setúbal e Santarém, das dioceses do país que na semana anterior já estarão em evolução com os dias das dioceses, e assim, temos a certeza que todos se entregaram, sem medida, sem limitação, fizemos a nossa parte, é pouquinho, agora, Deus providencia, que Ele também tem que fazer a parte dele, não é? Nesse decorrer das jornadas. E passando, de facto, ao que é a experiência do peregrino, a experiência de participar na jornada, que mensagem os jovens que vêm de todo o mundo, que mensagens essenciais levam de Lisboa? Primeiro queria relembrar o pedido e o desafio que o Papa lhes fez na preparação da jornada, de lembrarem os seus avós, tirarem fotografias, telefonarem, fazerem WhatsApps, fazerem Teams, se eles já partiram para a casa do pai, lembrarem fotografias deles, publicarem. O Papa tem feito esse reforço, esse pedido, esta ligação intergeracional, os avós e os netos, os pais e os filhos, e isso é muito importante que na bagagem da preparação da jornada não esqueçam desse convite e desse apelo que o Papa lhes fez. É essa imagem da visitação que também marca de alguma forma a jornada e que está aqui presente, não é? Exatamente, nesta dupla vocação e missão, não é? Nós às vezes restringimos a visitação à questão de ir ao encontro da geografia, da periferia geográfica existencial, levar ajuda sociocaritativa, mas nós não nos podemos esquecer que, em primeiro lugar, é o primeiro gesto de evangelização e de missão. Nossa Senhora leva pela primeira vez Cristo vivo para levar o seu testemunho junto da prima Isabel. E é muito isso, este levantar-se e partir apressadamente, colocado em primeiro lugar e no nome próprio de cada um dos peregrinos que saem dos seus países ao encontro de Portugal, para encontrarem Cristo vivo, mas eles próprios trazerem Cristo vivo e o testemunharem junto de cada um de nós. Qual é o grande fruto que eu gostava e rezo para que aconteça em relação a estes jovens, estes centenas, milhares de jovens que virão a Portugal? O que eu gostava é que eles regressassem aos seus países, às suas vidas, às suas realidades e tivessem uma decisão no seu coração de serem melhores pessoas. Que, em razão do encontro com Cristo vivo, do encontro com o Papa, do encontro com jovens diferentes, mas iguais na vontade de mudar o mundo, que regressassem com essa vontade, olha, tipo Baden-Powell, né, dos escuteiros, de mudar o mundo para que seja um bocadinho melhor, fazer o que está ao nosso alcance para melhorar o mundo. E a provocação que nós fazemos, que é do Papa, da reflexão na Laudato Si, na questão da sustentabilidade do planeta, a questão da Fratelli Tutti, de a jornada ser uma escola de conhecer o que é diferente, não é?
o jovem branco, o jovem preto, o jovem gordo, o jovem magro, o jovem com piercings, sem piercings, o jovem americano, o jovem europeu, o jovem asiático, o jovem africano, o jovem com fé, o jovem sem fé, o jovem católico, o jovem muçulmano, o jovem judeu, o jovem que não está... A motivação não é nenhuma dessas, mas que apreciemos conhecer o que é diferente, que nos demos a conhecer também aquilo que é a nossa identidade e depois entendamos que o mundo se faz nesta diversidade. Ou seja, a diferença é uma riqueza, não é um obstáculo, não é um problema. E a jornada também tem sido e tem de ser cada vez mais uma escola de encontro, desta cultura do encontro que o Papa tanto fala, mas também de uma cultura da ternura, daquilo que é descobrir o que é diferente, apreciar as diferenças e caminharmos juntos com as opções de cada um, como é óbvio. Há o risco de os jovens que participam nesta Jornada Mundial da Juventude, mesmo sendo de todos os continentes, todos os países do mundo, afirmarem-se dentro de uma bolha católica, é certo, mas que nem sempre faz as pontes e os diálogos com outras. Olha, esta é a primeira jornada em que os peregrinos são nativos digitais, como temos dito. Há um autor, que eu nunca me lembro de ver o nome, para poder dizer e brilhar, fazer uma citação formal, que diz que quem nasceu a partir de 90 é nativo digital e quem nasceu antes, como as pessoas mais idosas como nós, somos no máximo imigrantes digitais. Ora, estes jovens não são melhores nem são piores, são diferentes, né? Só por dizer que o mundo digital, este continente digital, este novo areópago que o Papa Bento XVI tanto nos falava nas suas mensagens para as comunicações sociais e que numa das últimas dizia que esta revolução digital vai mudar o mundo e vai mudar a comunicação e vai mudar a cultura e vai mudar a organização do tempo, a relação das pessoas, tudo isso é verdade. Não vem aí, já estamos a viver. Ora, tudo isto também tem um lado cinzento, que é nós sentirmos confortáveis com aqueles que pensam como nós. E nós vemos a facilidade com que nos grupos das redes sociais, e olhai, as redes sociais não são o mal, o digital não é o mal, uma arma por si não é o mal. Aquilo que fazemos com ela, aquilo que fazemos nas redes é que pode ser o mal. E, portanto, eu não defendo a proibição nem a limitação, não, eu defendo uma educação proativa para uma utilização positiva das coisas que estão ao nosso dispor. E aqui nós vamos constatando, como animais que também somos, não é? A mania que temos em nos sentir confortáveis quando são da mesma cor, quando são do meu clube, quando gostam da mesma música, enfim. Isto quando pensam como eu. Quando pensam como eu. E de nos isolarmos daqueles que pensam... Olha, nós somos de um tempo, apesar de tudo, que estávamos à mesa, pensávamos diferente, de clube, de religião, de política, de ideologias, disto e daquilo, bebíamos uns canecos e no fim continuávamos amigos para o dia seguinte e assim continuávamos na nossa vida. Hoje, primeiro, não há esta cultura da mesa. Esta cultura do olhos nos olhos, coração a coração, de partilha sem limitação daquilo que é o que eu penso e o que eu acho, moderadamente, com serenidade, e continuamos assim. E a jornada também tem de ser um rebentar esta bolha, deste conforto artificial, digital, que o mundo é como eu penso e como eu desenho e como eu equaciono. Não é. E nós vamos ver, e os jovens portugueses vão ver, e os jovens, enfim, do hemisfério norte e do hemisfério sul vão ver, que há muitos jovens que têm vidas muito sofridas e que são felizes e alegres e que sonham e querem lutar pelos sonhos tal como eles. Né? E que todos temos as mesmas, devemos ter as mesmas oportunidades. Às vezes nós falamos de uma certa meritocracia. Ora, é muito bom para quem já tem os mínimos. Não é? Uma vez eu vi uma entrevista... penso que era sobre o presidente Trump, não é? Que o primeiro milhão que ele recebeu da sua família e a partir daí construiu a sua vida. Ora, quer dizer, é uma ajudinha, não é? Se todos nós tivéssemos a possibilidade de ter 1 milhão para começar, ora, as coisas seriam todas diferentes, mas isso não é verdade, isso não é a vida real da maioria das pessoas. Agora, temos que abrir os olhos e abrir o coração para esta diversidade e para outra questão que o Papa nos põe, que é a tal nova economia de Francisco, que é até onde é que eu estou disponível a abdicar das minhas coisas, do meu conforto, do meu estatuto, para que todos tenhamos aquilo que é um direito. Ora, isto são muitos desafios, muitos gritos que o Papa diz que quer ouvir, quando ele diz, Padre Américo, é preciso que os jovens hagan lío, que armem cassino, que façam barraca, que armem barulho. Ora, nós temos que proporcionar aos jovens esta possibilidade. Sobre a jornada que cá acontece, e falamos, enfim, um bocadinho da espiritualidade
que preside também a sua organização, e perguntava-lhe ainda que Portugalidade vai marcar a jornada que acontece aqui em Portugal. Bem, eu deposito toda a minha confiança em Portugal e nos portugueses que vão acolher os jovens, não é? Nós vamos ter a experiência dos dias das dioceses, em todas as dioceses. Não tenho dúvidas que a gastronomia vai marcar, de modo especial, de norte a sul, do interior ao litoral, no continente e nas ilhas, mas muito mais do que isso, muito mais do que isso. Eu estou convencido que os jovens vão ter a percepção e a vivência daquilo, por exemplo, que significa uma marca profundamente mariana, né? Daquilo que é ser português, a marca de Nossa Senhora, na nossa história, no nosso modo de viver, no nosso modo de rezar, a nossa piedade popular é profundamente marcada pela presença da Mãe de Cristo, da Mãe de Deus, e aliás aquilo que significa a visitação, tudo isto, eu estou convencido que vai ser vivenciado pelos jovens que terão a experiência de viver nas nossas dioceses durante a semana anterior. E na jornada propriamente dita, também, quer dizer, porque assim, tudo tem marca mariana, aliás, até a diretora da pastoral se chama Mariana, mas enfim, mas é uma marca profunda e é uma espiritualidade muito portuguesa que eu estou convencido que vai passar para os jovens que vão viver connosco estes dias naquilo que está a ser preparado e também ao contrário, naquilo que está a ser preparado no Festival da Juventude, com mais de 500 eventos de música, de teatro, de cinema, de pintura, de escultura, das mais diversas artes que os jovens das delegações estrangeiras vão oferecer à população portuguesa. Eu acho que vai haver aqui um intercâmbio cultural, artístico, que é muito importante e que vai ser inesquecível para todos que tiverem a oportunidade de usufruir delas. Agora, que a marca da espiritualidade, principalmente destas mãos dadas, Jesus Cristo, Maria, Maria, Jesus Cristo, daquilo que é uma relação muito da Mãe de Deus, do Temos Mãe, aliás, que o Papa também reforça com o seu desejo e vontade de ir a Fátima rezar, eu acho que isto vai marcar profundamente os jovens. O Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, que é, enfim, a personagem principal, chamemos assim. Claro que Jesus Cristo estará no centro desses encontros com muitos jovens. Quando esteve com o Papa Francisco agora, muito recentemente, e ele garantiu que estaria em Lisboa, até por autorização dos médicos, foi um alívio que sentiu? Não, eu não senti alívio porque eu nunca tive dúvidas. Não é? Aliás, recebi críticas de mais um otimista excessivo, não é? Nunca tive dúvidas. Mesmo com aquela intervenção cirúrgica? Nunca tive, Paulo. É assim, a Jornada Mundial da Juventude é um sonho de Deus que foi semeado no coração do nosso querido Papa São João Paulo II. E até hoje fez antecipar fins de pontificados, fez alterações diversas, foi adaptada sempre, não esquecemos, as últimas jornadas do Papa João Paulo II, com todas as limitações físicas, não esquecemos a reflexão que Bento XVI nos ofereceu no resignação, a explicar a sua limitação de se deslocar ao Rio de Janeiro. Portanto, Deus providencia e esta jornada é a jornada do Papa Francisco. Muito querida, muito desejada, muito acompanhada, muito ao pormenor por ele em todas estas audiências, em todo este tempo, e por isso eu disse, nós só temos um plano, que é o plano F de Francisco, nem há plano B, nem C, nem D. Eu notei que algumas pessoas ficaram desconfortáveis, não é excesso de fé, é a certeza, a total confiança em Deus de que esta é a jornada do Papa Francisco e assim será. E é também uma certeza que decorre desses encontros periódicos que se mantém com o Papa? Sim, aliás, eu, de todas as vezes que estou com ele, após alguns incidentes e algumas maleitas, ele está sempre cada vez melhor, né? Cada vez mais fresco, cada vez mais empenhado, cada vez mais dedicado, numa entrega sem limites, naquilo que é, olhai, quem se relaciona com pessoas, com jovens octogenários, com avós, nota que há fragilidades e há limitações que nós vamos ter em conta, físicas, de deslocação, de mobilidade, disto ou daquilo, naquilo que é um redesenho em cima da hora dos compromissos, com mais ou menos duração, com mais ou menos possibilidades. Por exemplo, uma que podemos partilhar, estava previsto que o Papa fosse visitar algumas instituições e a solução que encontramos foi juntar as instituições no mesmo sítio. Assim, o Papa não tem que ir a 3 locais, entrar e sair do carro 3 vezes e passa a fazer uma e passa a encontrar-se com as pessoas da mesma maneira e tantos outros exemplos que podia dar que se resolvem com bom senso, acima de tudo. Adaptando tudo. Há um mês da jornada, que urgências estão em cima da mesa? E eu vou sugerir desde já algumas. As inscrições e esse processo de conclusão das inscrições
É uma urgência para que a preparação e a organização Sim, possa fechar-se? há inscrições que fecham, mas há outras que terminam, como eu já disse há bocadinho, no último dia. Portanto, as inscrições propriamente ditas terminam no dia 6 de agosto, que não ajuda muito a fazer a previsão. Agora, por exemplo, nós terminámos há dias aquilo que eram as inscrições dos voluntários. Nós chegámos na fase 1 aos quase 30 mil. Agora é a fase das inscrições e concretizações, mas quase que chegámos àquele número redondo que era apenas uma referência e vamos ver como é que a concretização acontecerá. Também já terminou, dia 30, terminou a inscrição com alojamento, o que permite já começar a máquina das alocações, da distribuição das pessoas por alojamento, ou seja, algumas inscrições já permitem avançar logisticamente com alguns pormenores, outras não, mas é lógico que estamos com o coração na boca, naquilo que significa principalmente não faltar nada naquilo que significa o número, não é? Porque nós podemos, isto é tudo grande, não é? Porque quando nós falamos 400 mil, 500 mil, 1 milhão, isto, qualquer coisa pequenina que seja, que custe 50 cêntimos vezes 1 milhão, é meio milhão de euros. Faz sempre a diferença e por isso as preocupações andam sempre à volta dos números, aquilo que me dizes, as inscrições que são possíveis fechar, excelente, aquelas que se aproximam mais da realidade, excelente, aquelas que ficam abertas até ao fim, vamos arriscando. As famílias de acolhimento, o número ficou aquém das expectativas? É assim, nós há dias tínhamos ultrapassado as 6 mil, Isso em Lisboa? Sim, em Lisboa, e depois há as dioceses de Setúbal e Santarém, e depois há a grandeza de coração de todas as dioceses, nos dias das dioceses. O Papa e todas as jornadas têm acontecido o mesmo. O grande bloqueio chama-se medo. As pessoas têm medo. Aliás, eu apelo, continuo a apelar, até quem vive sozinho, o avô, a avó, as circunstâncias diversas, não tenham medo. Nunca aconteceu nada de mal. Pelo contrário, acontecem coisas boas. Agora é preciso vencer o medo. Nós vamos, agora nestes dias, estamos a começar a pedir às pessoas que se inscreveram para colocar na sua varanda, na sua janela, um estandarte que diz a sua família de acolhimento, para provocar a vizinhança, não é? Para que a vizinha também queira, para que o de cima também queira, a rua da frente também queira, para ainda podermos ter mais. Porque é assim, é uma proposta que fazemos aos jovens, porque a esmagadora maioria, aqui que ninguém nos ouve, quer estar com o seu grupo grande, querem estar 50. Nós já fomos jovens, não é? E por isso nós gostamos de estar 50 juntos. Não apreciamos muito estar em 2 num sítio com uma pessoa, até estranha também, porque os jovens também têm algum medo. Ora, mas proporcionar esta experiência é o momento alto da jornada, porque depois quando fazem a avaliação, é isso que dizem, quer as famílias que acolheram, quer os jovens forem acolhidos, por isso, quantas mais tivermos, melhor será. E esse é um apelo que interessa insistir nele, agora 30 dias. Sim, até ao fim é possível essa disponibilidade que muito agradecemos. Que outras urgências o fazem perder o sono? Olha, uma que também aproveito para renovar o apelo, tem a ver com a rede de alimentação. É óbvio que é mais fácil as grandes redes de alimentação aderirem, não é? Os grandes nomes, as redes de restaurantes, de takeaway, como agora se diz, enfim, de distribuição massiva de alimentação, mas nós queremos chegar ao café, ao snack bar, até digo à relote, não é? Ou seja, que nós queremos chegar a todos. E é muito importante, e neste território de Setúbal, Santarém e Lisboa, que todos tenham noção que todos podem aderir, todos podem proporcionar aos jovens o menu JMJ. E eu convido que vão à plataforma da jornada, até peço que depois a possa passar no rodapé esta informação, de verem como é que fazem, porque o que nós queremos é que nos disponibilizem um menu, há um valor referência que depois é indicado. E a partir daí, o que nós queremos é que os jovens possam ir almoçar ou jantar a qualquer sítio. E a partir daí, olhai, porque assim, o que é difícil? Se 100 mil jovens quiserem ir almoçar ao mesmo restaurante, vai ser complicado, vai ser impossível. Mas se os 100 mil jovens que estão naquele quarteirão se distribuírem por todas as possibilidades que lá existem, vai ser mais fácil. Porque os jovens tanto podem ir ao café, ao restaurante e comer lá, como podem ir lá e levantar a refeição e irem para o jardim, como podem ir até às superfícies, algumas superfícies que vão aderir, que estão a aderir, podem ir até, olha, digam assim, até em rodapé, podem ir ao Pingo Doce e vão levantar a sua alimentação também. Ora, todas estas possibilidades juntas corresponderão à necessidade de alimentação. E quem já participou numa jornada, como nós, sabe que
Nos primeiros dias é difícil, não sabemos onde nem como, depois no fim é mais fácil, mas quanto mais diversidade, mais facilidade em corresponder. A mobilidade será enfim, ia perguntar se será uma dor de cabeça nesses dias. Olha, eu há dias disse, provoquei os ouvintes, os telespectadores, os leitores, dizendo que Lisboa vai estar um caos. E fiz de propósito, para entendermos o seguinte: a normalidade de uma jornada é confusão. É uma confusão sã, serena, sem problemas, mas é um aperto. De um momento para o outro, termos mais 1 milhão de pessoas a circular, a comer, a beber e a passear, é um aperto, como é óbvio. Qual é o papel das organizações em todas estas jornadas de todos estes países onde já aconteceu? É diminuir os constrangimentos. É tomar medidas e com o Estado, com o Governo, com as autarquias, com as polícias, com a Proteção Civil, criar... Estão a ser tomadas, estão a ser pensadas, de maneira a diminuir os constrangimentos. No fim, o que é que nós queremos? Que as pessoas se sintam envolvidas. Nós vamos tentar, nós estamos a um mês, principalmente nas caixas do correio das freguesias mais próximas do evento, distribuírem todas um flyer, um desdobrável, que diga o que é a jornada, quais são os constrangimentos programados ou que podemos antecipar, para que todos se sintam dentro e que vivam o constrangimento com adesão. É assim, vai haver constrangimento, mas é feliz, porque no fim é a minha comparticipação para a jornada. Estar um bocadinho constrangido, mas é a minha colaboração. No dia 7 de agosto, acredito que não dê para descansar imediatamente, porque muito haverá a fazer no pós-jornada, mas perguntava-lhe sobretudo no que fica, seja na Igreja Católica em Portugal, seja nos vários contingentes de países que vêm até nós, que consequência pode ter que esta jornada em Lisboa? É assim, o fruto maior da jornada é aquilo que tem vindo a ser feito até hoje por todos. Nós estamos mais ou menos distraídos, mas já passaram 4 anos. Desde que o Papa não anunciou a jornada no Panamá, foi o Cardeal Farrell que o fez, a 27 ou 29, já não me lembro, de janeiro de 2019, até hoje já passaram mais de 4 anos. E olhai, o que nós passamos, como povo português, como humanidade, como cada um, com o confinamento, com o Covid, com as aflições, com a economia, o que nós passamos. E, portanto, as coisas mais importantes que nos marcam para a jornada já aconteceram, estão a acontecer. Eu gostava de sublinhar... Isso é o grupo que está a preparar. O grupo que está a preparar e os jovens que se preparam para a jornada, não é? Porque nós estamos aqui no México, em tantos países, no Brasil, na Espanha, os jovens estão-se a preparar. Estão a vender bolos, estão a fazer quermesses, estão a fazer não sei o quê, estão a rezar, estão a fazer tudo para a preparação da jornada. Naquilo que é Portugal, eu permitia focar de um modo especial as estruturas que se criaram para a jornada. Os comitês paroquiais, quase todas as paróquias do país têm um grupo de trabalho para a jornada, os comitês vicariais, ou das ouvidorias, ou dos arciprestados, e os comitês diocesanos. São milhares e milhares de jovens em todo o país que se têm dado sem medida para construir a Jornada Mundial da Juventude. E isto é o fruto maior da jornada, pós-jornada, que nós vamos ter. Eu tenho dito aos senhores bispos, tenho dito a todos, da minha gratidão repetida e sublinhada a estes jovens heróis que fizeram a peregrinação dos símbolos nas dioceses, que continuam a alimentar a chama da jornada durante 4 anos, porque olhai, o prolongamento do tempo não foi bom, foi negativo, cansou as equipas, desmobilizou as pessoas. E, portanto, este tempo supletivo foi negativo para aquilo que é o desafio que nós temos pela frente, mas veio também reforçar a heroicidade destes homens, destas mulheres, destes jovens e destes adolescentes. E o que eu tenho pedido é que não os percamos. Não percamos estes jovens. Criemos condições para que eles possam continuar heroicamente a servir a Igreja, porque olhai lá, e é uma provocação que eu tenho feito, se chegarmos ao fim e a única proposta que nós temos para os jovens portugueses, para os católicos, para os cristãos e para aqueles que ficaram curiosos sobre o que testemunharam e viveram na jornada, se a única proposta é que há missa ao domingo às 11 na nossa comunidade, isso é curto, é muito curto, isso terá sido uma perda de tempo, tudo o que fizemos e tudo o que investimos e toda a vida e sangue que demos para a jornada. E, portanto, nós temos de ter consciência que há muita fome, há muita procura, há muita sede, há muita curiosidade, há muita disponibilidade. O Papa disse aos jovens para levantarem o rabo do sofá e eles levantaram.
Agora não lhes podemos dizer para se sentarem outra vez. E isso é muito exigente para nós bispos, para nós padres, para nós leigos, agentes da Pastoral da Juventude. É assim, meus amigos, se é para fazer o mesmo que sempre fizemos até hoje na Pastoral da Juventude em Portugal, não valeu a pena. Se quiserem fazer alguma coisa, corresponder ao grito do Espírito Santo no coração dos jovens, significa que a partir do dia 7 temos que rasgar o costume, aqui é costume assim, rasgar isso, apagar isso, fazer de elite e ter a coragem de desenhar com os jovens, desenhar aquilo que o futuro nos apresenta. Como a Sofia de Melo Braine dizia, eu tenho repetido tantas vezes, é preciso no dia 7 de agosto assumirmos a coragem de dizer não sabemos como vai ser, vamos juntos, sinodalmente, desenhar o futuro que Deus está a gritar no coração de cada um. Américo Aguiar, fica esse desafio para o pós-jornadas e felicidades também para este mês que falta para preparar o encontro que acontece em Lisboa. Muito bem. Rezem pela jornada até um dia destes, se Deus quiser, num local qualquer onde será, nos encontraremos. Assim não será difícil nos encontrarmos de facto. Muito obrigado obrigado por ter estado aqui no programa 60x7, precisamente quando falta um mês para a Jornada Mundial da Juventude e ao longo deste mês de julho, seja aqui no programa 60x7, seja no programa Eclésia, iremos acompanhar a cada passo a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Votos de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.